Então, sobre o segundo requisito para se impetrar o mandado de junção, né, hipótese de cabimento, tá? O segundo requisito é exatamente o que? O dever dos poderes públicos em editar a norma regulamentadora, tá? Então é um dever que existe de todos os poderes, né, de promover a edição dessa norma, que é um requisito que por si só ele já se explica, né? É de se mencionar que os poderes públicos possuem esse dever. Então, se tem dever, se pode exigir. Se pode exigir através de que instrumento? Do mandado de injunção, certo? Então, veja que nós, então, temos esse segundo requisito. Terceiro, que eu tinha mencionado, é o requisito, tá, que fala da efetiva omissão dos poderes públicos. Tá? Esse terceiro tem algumas considerações que nós podemos realizar. Efetiva omissão pode ser tanto uma efetiva omissão total ou parcial. Primeiro momento eu queria falar isso. Queria dizer que essa omissão ela não se restringe só ao poder legislativo. Por quê? Porque poder judiciário e poder executivo também possuem obrigação de regulamentação através de leis ou de atos normativos, tá? Então é uma outra consideração que eu faço. Uma terceira observação que eu faço sobre esse terceiro requisito, né, que é a efetiva omissão, é o seguinte: a Constituição, por vezes, ela fixa o prazo para que o poder regulamente a norma constitucional, tá? Para que o poder promova a edição de lei ou de ato normativo com o objetivo de regulamentar aquele direito previsto na norma constitucional. Quando a Constituição fixa o prazo, é muito fácil você identificar quando há esta efetiva omissão, né? Ou seja, passado o prazo, você já não observado pelo poder público respectivo, você já configura. Quando a Constituição não fixa o prazo, e algumas normas constitucionais que prescindem de regulamentação, a Constituição não fixou esse prazo, o parâmetro que a gente utiliza aí é o parâmetro da razoabilidade, ou seja, qual é o prazo razoável que se pode considerar para que um poder que esteja exatamente imbuído deste dever de editar norma regulamentadora não fez e deveria ter feito? Então a gente utiliza o prazo aí, que é um prazo razoável, ou seja, para que possa, depois desse prazo razoável já ter sido esgotado, aí você configura de fato que houve a letargia daquele poder público e a partir daquele momento esse requisito também está preenchido, certo? Eu queria aqui realizar mais algumas considerações sobre esse requisito, tá? Veja, a inércia do poder público, né, ela pode ser considerada, ainda que exista um projeto de lei que esteja em plena tramitação. Ora, um projeto que está tramitando na Casa Legislativa, ele, na verdade, não afasta a possibilidade de se impetrar o mandado de junção. Por quê? Porque, ainda que se esteja em período de tramitação, né, a demora na liberação, a demora na aprovação de algo que já deveria, inclusive, ter sido realizado, não impede, tá, que se impetre o mandado de injunção. Então, um projeto em tramitação, tá, ele ainda que esteja nessa fase, ele é alvo e objeto de um mandado de injunção, certo? Ok. Agora, e me diga uma coisa, e medida provisória que não se converteu em lei? Medida provisória que não se converteu em lei
não é objeto para se impetrar mandado de junção. Tá? Então, não cabe mandado de junção para se requerer, né, que se converta em lei uma medida provisória. Não cabe. Né? Não é exatamente este o objeto. Ok. Veja só, uma terceira consideração que eu queria fazer. O mandado de junção, se vocês forem analisar friamente, com bastante acuidade, vocês vão identificar que o mandado de junção, ele é uma ação transitória. Ora, por que ele é uma ação transitória? Porque, na verdade, ele só perdura até a edição da lei ou ato normativo que vai regulamentar aquilo que se está a exigir, certo? Então, veja só, quando eu digo que é uma ação transitória e que só perdura até o advento da lei regulamentadora, da norma regulamentadora, eu já faço duas observações aí para vocês levarem em consideração. Ora, se a lei, tá, ela tem a sua edição enquanto está tramitando o processo do mandado de junção, automaticamente há uma questão de prejudicialidade. Ora, você está pleiteando, né? Quando você impetra o mandado de junção, você pleiteia que o poder, tá, que tem esta atribuição de regulamentar, tá, um direito previsto em uma norma constitucional de eficácia limitada impositiva, que ele cumpra com seu papel e promova a edição dessa norma regulamentadora. Este é o objeto do mandado de junção. Se, enquanto o processo do mandado de junção está em trâmite, o poder respectivo, né, o poder respectivo promove a edição dessa norma regulamentadora, ele automaticamente tem a questão da prejudicialidade presente e perde o objeto. Ok? Perde o objeto, ele é extinto sem julgamento do mérito. Perdeu o objeto. Há uma questão de prejudicialidade aí que incide. Agora, vamos a uma outra situação. Neste processo de mandado de junção, tá, que está a tramitar, se já houver iniciado o julgamento, perde o objeto, há uma questão de prejudicialidade aí presente. Veja, o último entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, foi de que ele não deve, né, não é extinto de imediato, porque a edição da norma regulamentadora, né, pode servir de parâmetro para regular efeitos. Então, na verdade, o processo não vai ser extinto, tá? Veja só, a decisão não vai ser de determinar que o órgão público que tinha o dever de regulamentar através de lei, não vai obrigar, né? Não vai determinar que o órgão público faça, porém, a lei que surgiu durante este processo e após o início do julgamento, ela vai servir de parâmetro. Por quê? Porque nós vamos perceber, e eu vou tratar disso lá na frente, esta decisão, ela também pode, na verdade, né, ter um efeito concreto. Né? Então, o que acontece? A nova lei, ela vai servir de parâmetro para regular aquela situação, né, e dar aplicabilidade. Então, veja, eu trouxe como, por exemplo, um julgamento que tramitou no Supremo, que era o julgamento que versava sobre o aviso prévio proporcional, tá? Então,
nesse julgamento que versava sobre a concessão do aviso prévio proporcional, entenda, o Supremo já tinha uma prévia decisão de que cabia o aviso prévio proporcional. Só que, na verdade, ele não tinha parâmetro normativo, ou seja, como é que ele ia aplicar, certo? Os efeitos da incidência do aviso prévio proporcional. Nesse meio tempo, já começado o julgamento, o Supremo, já com voto, inclusive, surgiu o advento da Lei 12.506 de 2011, tá? Então, veja só, aí a lei trouxe o quê? Informações de como poderia se aplicar nos casos pretéritos, tá? Então, veja, não estou tratando aqui, né, de uma aplicação retroativa, mas os parâmetros trazidos por essa nova lei serviram exatamente para embasamento do Supremo, naquele caso específico, para efeitos de máxima fruição daquilo que se estava a pleitear naquele mandado de junção específico, certo? Então, veja, quando o processo está em tramitação, antes de iniciar o julgamento, surge a lei, prejudicialidade, ele é extinto. Se o processo está em tramitação e já iniciou o julgamento, a nova lei, tá, não tem o condão de determinar que esse processo seja extinto. Mas essa decisão pode, inclusive, utilizar o parâmetro da nova lei para atribuir os efeitos. Mas esse julgamento já iniciado já não mais irá trilhar o caminho de determinar que o órgão público venha a editar norma regulamentadora, até porque, por questão de obviedade e uma questão temporal, esta norma já veio exatamente a lume pelo órgão específico, beleza? Beleza, então vamos aqui a um outro ponto, não menos importante no estudo do mandado de junção, que é o ponto sobre a legitimidade. A legitimidade aqui ativa e legitimidade passiva. Então, iniciemos, tá? Sobre legitimidade ativa, tá? Veja só, qualquer pessoa tem legitimidade ativa, qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica tem legitimidade ativa para se impetrar o mandado de junção, tá? Queria deixar muito bem claro que esta legitimidade ativa, tá, ela está associada a um quesito específico, certo? Quando se trata de mandado de junção, é necessário que se demonstre o nexo causal da não fruição do direito, do não exercício do direito, com a ausência de lei, tá? Então veja, o que é que se tem por base com relação ao mandado de junção? Você tem o quê? A necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário determine, né, a edição de norma regulamentadora por poder público que tinha esse dever e não realizou, o que inviabiliza o exercício pleno do direito e garantia constitucional, bem como de prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, este é o cenário que nós temos, campo fértil, como se diz, né, para se impetrar o mandado de junção, certo? Então, esse é o campo fértil. Se esse é o campo fértil, eu tenho que demonstrar o quê? Que o não exercício do meu direito constitucional, tá? Ele é inviabilizado
porque há ausência de regulamentação. Então, esse é o primeiro requisito, certo? Veja, se eu estou dizendo que eu preciso demonstrar esse nexo causal, perceba que eu não estou falando aqui de que a ausência da norma regulamentadora seja um mero obstáculo. Não. Tem que, na verdade, se configurar uma concreta inviabilidade da fruição do direito. Tá? Veja, se eu preciso demonstrar uma concreta inviabilidade do exercício do direito, da fruição do direito, e se eu tenho que demonstrar o nexo que existe entre este não exercício e a ausência da norma, você já percebe aí que a legitimidade ativa ela deve ser demonstrada de plano. De imediato, eu devo demonstrar que, além de ter a titularidade do direito, certo? Esse direito é inviabilizado pela ausência de norma. Note que o artigo 3º da Lei 13.300 de 2016 diz o seguinte, tem uma parte dele que é interessante, eu destaquei. São pessoas que se afirmam titulares, tá? Ou seja, são quais são as pessoas que se afirmam titulares? Aí, volto a dizer, pessoa física ou pessoa jurídica. Tem um avanço na lei de mandado de junção, porque ela permite também que se tenha a possibilidade de impetrar o mandado de injunção coletivo, né, que são representados aí pelas entidades, pelas associações, tá? E também no rol de legitimidade ativa configura, né, a possibilidade de se impetrar através do Ministério Público e também através da Defensoria Pública, tá? Então a Defensoria Pública, que inclusive existia também presente, né, no mandado de segurança e já não existe mais com relação à Lei 12.016, tá? Então trago essas observações. A coletividade que eu tinha mencionado está no artigo 12 da Lei 13.300, tá? Vejam aí, dá uma olhadinha também no artigo 21 da Lei 13.300, tá? Então vamos lá, artigo 3º, artigo 12 e artigo 21 da Lei 13.300, certo? Vamos lá. Com relação à legitimidade passiva. Legitimidade passiva é qualquer órgão, entidade, autoridade que tivesse ou que tem o dever, né, ou a responsabilidade de viabilizar direito previsto na Constituição, né, e que não tem o seu pleno exercício em razão de ausência de norma. Então existe o dever de editar norma, ou seja, um dever de dar um comando normativo a esse direito que tem previsão em norma constitucional, mas norma constitucional que não traz em si a possibilidade de aplicação imediata e direta. Então, trata-se, né, para fins de se identificar o rol de legitimidade passiva, trata-se o quê? De uma iniciativa que é reservada, ou seja, só quem pode figurar no polo passivo é aquele órgão que tinha o dever de editar, né, aquela norma regulamentar, tá? Então é de iniciativa reservada, certo? Ou seja, só aquele órgão poderia, de fato, editar aquela norma, beleza? Então, agora nós vamos para a competência.